Fala, torcedor colorado. Primeiramente, peço desculpas pelo sumiço nos últimos dias. Afinal, são 4 dias sem vídeos novos aqui no canal. Isso porque eu tô com uma inflamação na garganta, como já coloquei até nos recados aqui no canal, e tá bem difícil falar, conversar com vocês. Mas tô vindo aqui hoje para trazer algumas informações, mas desde já então, peço desculpas caso a voz falhe algumas vezes, caso eu fale um pouco mais baixo, um pouco mais devagar do que realmente vocês estão acostumados por aqui. Realmente está difícil a situação, mas também não posso passar tanto tempo sem vir falar aqui com vocês. Eu já chego trazendo boas notícias, isso porque o Inter contratou um novo lateral esquerdo. Conforme apurado pelo jornalista Simon Bianchini, lá de GZH, o Inter contratou o lateral esquerdo Victor Gabriel. 19 anos de idade, um pouco mais de 1,80 m de altura, lateral do Sport. Jogador jovem, como falei, somente 19 anos de idade. E vem inicialmente para integrar as categorias de base. Mas é importante ressaltar que, embora a idade seja baixa, 19 anos, ele já atuou entre os profissionais. Então ele já tem experiência profissional no futebol. O jogador, ainda conforme apurado pelo Simon Bianchini, lá de GZH, vem com contrato de empréstimo até janeiro do ano que vem. Victor Gabriel, portanto, de apenas 19 anos de idade, nova contratação do Internacional, inicialmente para o Sub-20, mas pode ser utilizado, pode subir caso haja essa necessidade. Lembrando, neste momento não há essa necessidade, porque hoje o Inter tem o René, que é tão questionado e que até vem atuando bem nessa temporada de 2024, e também o recém-chegado Bernabei. Mas Victor Gabriel chega para ser esta opção a ser observada nas categorias de base, com esse contrato curto, somente até janeiro do ano que vem, para ser melhor observado, para ver se vai evoluir, para ver como vai amadurecer, e quem sabe aí sim, a partir de janeiro do próximo ano, o Inter realmente compre o passe do jogador. Mas Victor Gabriel chega ao Internacional por empréstimo direto do Sport Recife. E há algumas semanas eu também trouxe informação aqui no canal de que o TJD decidiu julgar o Internacional no caso Saci, aquele caso envolvendo o assédio feito por parte do ator que interpretava o mascote do Internacional. Caso o Inter fosse punido, poderia ter que pagar uma multa de até R$200 mil. Inclusive, na época eu corrigi uma informação que estava sendo divulgada de forma errada, de que o Inter poderia ter que jogar sem torcida por mais de 700 dias. O que eu trouxe aqui, e quem acompanha o canal sabe, que não era verdade. Era realmente somente uma multa. E a boa notícia é a seguinte, que o Inter foi absolvido no TJD. Então o TJD decidiu absolver o Internacional, tirar a responsabilidade do Inter deste caso envolvendo o ator que interpretava o seu mascote. Até porque é bom ressaltar, o Inter tomou todas as medidas cabíveis. Primeiramente afastou o ator e depois acabou o demitindo após conclusão por parte da Polícia Civil. Além disso, ajudou com as imagens para a investigação. Então o Inter durante todo tempo tentou ajudar neste caso e diante disso, portanto, foi absolvido. Mas é importante destacar uma coisa, o Inter foi absolvido no TJD, ou seja, o clube não tem responsabilidade e isso é o que conclui a justiça. Mas isso não quer dizer que o caso acabou. O ator que interpretava o Saci segue indiciado e segue o processo contra ele na justiça comum. A única coisa realmente em relação ao Internacional é que o Inter está absolvido, não vai sofrer sanção nenhuma na área desportiva por parte do TJD, mas o processo segue contra o ator, ele segue tendo que responder para a justiça o que aconteceu naquele dia. E antes da gente encerrar, vamos falar sobre o que acontece dentro de campo. Afinal, o Inter está 100% no Brasileirão. 2 jogos, 2 vitórias, inclusive uma grande vitória contra o Palmeiras, bicampeão brasileiro nos últimos 2 anos. Então o Inter começa muito bem no Brasileirão, nesta grande obsessão, no grande objetivo da temporada. E é importante primeiro destacar o seguinte, que o Inter não vencia as 2 primeiras partidas do Brasileirão desde 2020, daquele Brasileirão que o Internacional foi vice naquela última rodada de toda aquela maneira. Mas, coincidentemente, esta boa sequência lá de 2020
também aconteceu sob o comando do técnico Eduardo Cudê. Mas obviamente o Inter quer mais, enfrenta uma pedreira, porque fora de casa o Atlético Paranaense é sempre complicado. Aliás, enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa é sempre complicado, devido àquele gramado sintético, pelo fato da bola correr mais, tudo aquilo que eu já conversei algumas vezes contigo por aqui. Mas o Inter vai ao Paraná visando vencer a partida, seguir 100% no Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Cudê pode ter duas novidades, dois importantes reforços para essa partida. Eu estou falando de Arangues e Fernando. Enquanto Arangues ainda não atuou nesse Brasileirão, o Fernando ficou fora dessa partida contra o Palmeiras. Mas ambos estão evoluindo clinicamente e serão reavaliados antes da partida. Mas há possibilidade neste momento de que ambos os jogadores, ambos os volantes, fiquem à disposição do técnico Eduardo Cudê para esta partida contra o Atlético Paranaense. O que é uma ótima notícia, pois são dois jogadores de muita qualidade, que agregam demais. Aliás, se a gente falasse lá no início do ano que o Inter começaria um Brasileirão sem Alan Patrick, Arangues e Ener Valencia, o torcedor entraria em desespero, afinal, é o tripé do time. São os três principais destaques do Internacional. Mas aí entra a importância da ótima janela de transferências que o Inter fez, que permitiu que, mesmo sem esse trio maravilha, digamos assim, mesmo sem esses três considerados principais jogadores do Inter, tem peças à altura de reposição. Peças essas que permitem, por exemplo, que o Inter atue em alto nível contra o atual campeão brasileiro, fora de casa, e vença a partida. Repito, mesmo sem os seus três principais jogadores. Então cada vez fica mais escancarada a importância da janela de contratações do início do ano. Agora, principalmente no Brasileirão, que é uma maratona, 38 jogos, vai ser extremamente útil. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Qual o teu palpite para essa partida contra o Atlético Paranaense? O que tu acha? Como tu acha que o Inter vai se portar em campo naquele gramado diferenciado, gramado sintético, contra um time chato como o Atlético? Tu acha que o Inter volta com a vitória de lá? Um empatezinho tá bom? O que tu acha para essa partida? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E mais uma vez peço desculpas pela voz meio anasalada, um pouco mais fraca, mas estou me recuperando. Logo logo vou estar 100% aqui falando contigo. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!